Os sovietes, ou Conselho em russo, era um órgão criado pelos trabalhadores e soldados russos durante a Revolução de 1905. Neste órgão, os trabalhadores exerciam poder ao mesmo tempo executivo e legislativo, elegendo seus representantes a partir dos locais de trabalho e quartéis. Vladimir Lenin foi um revolucionário russo que, influenciado pela teoria marxista, tornou-se um dos grandes nomes por trás da Revolução de Outubro. Após sair de seu exílio e retornar à Rússia, Lenin propôs as 7 de abril, que tinham como base os 3 pilares: paz, terra e pão. Paz, a saída da Rússia da guerra; terra, promover a reforma agrária; e pão, comida a todos. Essa frase se tornou o lema dos bolcheviques. O governo provisório foi incapaz de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e acabar com a fome que assolava a população russa. Com a criação da Guarda Vermelha, os bolcheviques puderam se lançar à tomada do poder. Em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques conseguiram tomar de assalto o Palácio de Inverno, sede do governo. Então, a Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro, tomou lugar. Sob o comando de Lenin e Trotsky, líderes bolcheviques e ao lado dos sovietes, derrubaram o governo menchevique, formando um novo governo baseado nos sovietes e centralizado pelo Conselho dos Comissários do Povo. Os bolcheviques decidem retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e com isso o novo governo russo teve que aceitar as condições do Tratado de Brest-Litovsk. Os países aliados acabaram dominando 1/4 da população e das terras férteis da Rússia. Além disso, uma guerra civil se iniciaria contra os bolcheviques. Uma sangrenta guerra civil entre os exércitos vermelho, os revolucionários, e branco, antissocialistas. Contrariando a situação de penúria dos exércitos vermelhos, a guerra civil foi vencida pelos partidários do novo governo bolchevique. Terminada a Guerra Civil, a Rússia estava completamente arrasada, com graves problemas para recuperar sua produção agrícola e industrial. Visando promover a reconstrução do país, Lenin criou, em fevereiro de 1921, a Comissão Estatal de Planificação Econômica, encarregada da coordenação geral da economia do país. Pouco tempo depois, em março de 1921, adaptou-se um conjunto de medidas conhecidas como Nova Política Econômica, ou NEP, que trouxe liberdade de comércio interno, liberdade de salário aos trabalhadores, autorização para o funcionamento de empresas particulares e permissão de entrada de capital estrangeiro para a reconstrução do país. O Estado russo continuou exercendo controle sobre os setores considerados vitais para a economia: comércio exterior, o sistema bancário e as grandes indústrias de base. Em dezembro de 1922, foi organizado um Congresso Geral de todos os sovietes, ocorrendo a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. O governo da União, cujo órgão máximo era o Soviete Supremo, passou a ser integrado por representantes das diversas repúblicas. Cabia ao Soviete Supremo eleger um comitê executivo, dirigido por um presidente a quem se reservava a função de chefe de Estado, e ao governo da União as grandes tarefas relativas ao comércio exterior, política internacional, planificação da economia, defesa nacional e entre outros. O Partido Comunista, que controlava efetivamente o poder da URSS, tinha a função de controlar os órgãos estatais, estimulando sua atividade e verificando sua lealdade, e manter os dirigentes em contato permanente com as massas. Também assegurava à população a difusão das ideologias vindas da alta cúpula. Após a morte de Lenin em janeiro de 1924, teve início uma grande luta interna pela disputa do poder soviético. Entre os principais envolvidos nessa disputa pelo poder estavam Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a teoria da revolução permanente, segundo a qual o socialismo somente seria possível se fosse construído à escala internacional, ou seja, a revolução socialista devia ser levada à Europa e ao mundo. E Stalin defendia a construção do socialismo em um só país. Pregava que os esforços por uma revolução permanente comprometeriam a consolidação interna do socialismo na União Soviética. A tese de Stalin tornou-se vitoriosa e foi aceita no Congresso do Partido Comunista. Trotsky foi destituído de suas funções como comissário de guerra, expulso do partido e, em 1929, deportado da União Soviética. Tempos depois, em 1940, foi assassinado no México a mando de Stalin.